Boa tarde, pessoal. Eu sou Alexandre Valverde, médico psiquiatra. Esse é o meu canal, com o apoio da Sinapse Assist. E a gente está aqui para falar sobre questões de saúde mental em tempo de coronavírus. Hoje, o assunto será o medo do fim do mundo e em que sentido a morte e o temor da morte podem também nos impulsionar a fazer do nosso mundo e da nossa vida algo melhor. E é o que a gente vai ter que fazer para conseguir contornar essa crise. Eu já peço para vocês que estão aí para darem um curtir aqui na barra de baixo, né, no nosso vídeo, inscreva-se no canal, compartilhem o vídeo, vai ser muito importante esses conteúdos circularem livremente e atingirem o maior número de pessoas possível. Então vamos começar, pessoal. Bom, a gente já falou ontem sobre essa questão do medo da finitude, a gente vai falar sobre isso muitas vezes, não só o medo da finitude, né, a nossa relação com a finitude e o quanto isso é importante, no fim das contas, para a nossa vida. O que está muito presente, e acho que as pessoas vão lidando com isso de um jeito um pouco até fantasioso, na brincadeira e tal, é essa questão, será que o mundo vai acabar? Será que essa é a grande praga que vai destruir a humanidade? E o que a gente está vivendo já, né? Um encurtecimento do mundo, né? Uma retração do mundo para o lugar íntimo, para nossa casa, e que acabou gerando essa clausura onde nós estamos e onde nós vamos ficar muito tempo ainda. Provavelmente isso não vai durar 2 semanas, isso vai durar muito mais tempo. Em contato com pessoas de outros lugares do mundo, a gente vê que isso vai se estender, então essa situação vai ser mais difícil do que a gente imagina. É muito importante que a gente não finja para a gente mesmo que a gente não está sendo atravessado por essas questões. A gente precisa cultivar o otimismo, a gente precisa continuar de cabeça em pé, mas se a gente não se puser as questões profundas que precisam ser postas, que precisam ser colocadas, que precisam ser pensadas, a gente não vai conseguir sair dessa crise com energia, com força e com um projeto de um novo mundo daqui para frente. Então, a gente está sentindo isso, né, que a morte está rondando todo o espaço público, e a nossa casa seria o lugar protegido, ou o lugar onde a gente vai proteger os outros, porque a gente não vai mais propagar a infecção. E essa clausura agora, a questão vai ser justamente transformá-la ou num jardim secreto, onde a gente vai viver as nossas vidas felizes, ou numa masmorra. Então a gente tem que cuidar para que ela não se torne uma masmorra e ela se torne o nosso jardim secreto. A gente falou sobre isso no vídeo anterior. A questão é, quando a gente considera o fim do mundo, para além do alarmismo, para além da ideia do apocalipse e das pessoas gritando do lado de fora, bolas de fogo caindo no mundo, qual a pergunta que a gente se faz intimamente? Eu acho que a mais simples para falar nesse termo é o que eu fiz da minha vida. Se o mundo vai acabar amanhã, como eu vivi minha vida até hoje? Então, eu acho que a gente não tem uma resposta aqui. Eu vou falar algumas coisas, mas na verdade cada um de vocês tem que fazer essa resposta intimamente. Então aproveitem esse momento também para fazer profundamente essa pergunta e que a resposta a essa pergunta seja um motor para transformar a vida de cada um de nós e a vida dos outros que estão conosco. Essa crise, ela não é somente uma ruptura com a nossa ordem social. Ela também vai ser uma oportunidade. A gente está vivendo hoje uma constricção, a gente está vivendo agora um momento de angústia. Depois que essa angústia passar, e vai ser muito dolorosa, a gente vai viver isso, essa nova abertura como uma oportunidade. A gente tem que ter isso em mente. Uma oportunidade para a gente reconhecer os nossos erros e principalmente a nossa responsabilidade nisso tudo. Não adianta a gente culpar os políticos, culpar o sistema. Sim, esse problema é um problema do capitalismo, sem dúvida, mas o capitalismo, ele também é feito dos nossos corpos, a gente está inserido nesse sistema, então cada um de nós é responsável ao seu modo, seja porque nós somos completamente condescendentes com essa lógica do mundo, seja porque a gente endossa essa lógica do mundo, ou seja, a gente vota em pessoas que insistem em manter o mundo funcionando desse modo. Então, a questão aqui não é ficar apontando culpados, é pensar qual o nível de responsabilidade eu tenho nisso tudo? Qual o nível de responsabilidade que o político que eu elegi tem nisso tudo? Essa é uma crise ecológica, e a palavra ecologia tem nela o radical eco, que significa casa, a nossa morada. Ou seja, a nossa morada hoje, ela se restringiu à nossa casa física aqui, eu estou no meu apartamento.
Mas a gente percebe que a nossa casa não é só essa. A nossa casa é o mundo e a gente já está se ressentindo disso. Ora, se a nossa casa é o mundo, a gente tem que cuidar dela como se a gente estivesse cuidando aqui. Isso é quase que óbvio, mas essa doença vai evidenciar exatamente esse óbvio. A gente vai começar a se dar conta dessas obviedades e o quanto elas são importantes. Então, o que está acontecendo agora vai revelar uma grande doença, vai revelar não uma grande doença, mas as nossas grandes doenças sociais, que eu vou chamar aqui de doenças domésticas, porque a gente tem essa impressão falsa de que o que é doméstico acontece só no nosso domus, na nossa casa. Isso é falso. O nosso domus não é o nosso apartamento, não é o nosso sítio, não é só a nossa casa. O nosso domus é o planeta como um todo. E quando a gente fala que essa crise é uma crise ecológica, a gente não está falando só que ela é uma crise porque a gente está devastando florestas, e a gente está fazendo isso, isso é a nossa responsabilidade. Inclusive, a gente como brasileiro tem que ser muito crítico em relação a isso. Inclusive por nossos hábitos alimentares, por exemplo, né? A gente come carne demais, o mundo come carne demais, a gente está devastando a Amazônia por causa disso. Isso é uma questão para a gente pensar. E claro, se cada um se puser a pergunta, será que eu estou fazendo exageradamente isso? Talvez você individualmente faça a mudança que vai ter uma repercussão, porque todas as mudanças individuais somadas vão ser uma mudança coletiva gigantesca. Então, esses problemas eles são domésticos e do nosso grande domo, da nossa grande casa, o planeta. E a gente tem que ter essa clareza de que nós todos somos a mesma humanidade. Esse vírus está aí para mostrar isso. Ele não vai poupar nenhuma pessoa de classe social diferente, nenhuma pessoa de sexo ou questão de gênero diferente, nenhuma pessoa de cor de pele diferente. Todos nós seremos atingidos. E se você... E aí é uma questão para cada um pensar nos seus próprios silêncios. Acho que cada um de nós tem uma parte nisso. Se você escalona a humanidade, se você coloca as pessoas em degraus, em castas diferentes, você está cometendo o primeiro pecado. Você está considerando que essa casa, que é o mundo, não é a casa de todos. Reflita sobre isso. O que a gente faz quando a gente começa a escalonar o mundo, querer se colocar numa hierarquia superior e considerar que as outras pessoas são inferiores, a gente cria as tais minorias. Que minorias são essas? Hoje no mundo elas são muito facilmente identificáveis e essa doença vai mostrar exatamente que isso é um fato. Então, para as pessoas que negam a questão do machismo, a questão do racismo, essa doença vai provar concretamente como esses males da nossa sociedade vão gerar resultados nefastos nessas populações. Então aqui a gente está falando das mulheres em relação à questão do machismo, das pessoas em relação à cor de pele, então a gente está falando do racismo, da origem dessa pessoa, então a gente está falando da xenofobia. E não é só xenofobia em relação aos chineses, é xenofobia em relação às nossas pessoas daqui do nosso país, aos nordestinos, aos nortistas, às pessoas do interior. O que a gente vai ver, por exemplo, eu vou retomar a questão do machismo e das mulheres, muito provavelmente mais mulheres serão infectadas que homens, porque as mulheres se ocupam das crianças, as mulheres se ocupam dos mais velhos, as mulheres vão estar expostas provavelmente mais facilmente aos vírus. A questão do racismo, ela vai ficar muito evidenciada porque, principalmente num país como o nosso, extremamente desigual, as comunidades periféricas negras, elas vão sofrer muito mais porque as casas delas são insalubres, as pessoas moram apinhadas umas sobre as outras, eles não vão conseguir fazer a quarentena que nós estamos fazendo e a gente tem que ter noção disso. O nosso racismo e toda essa lógica de exclusão que a gente criou no nosso país, desde que ele foi fundado, vai ter resultados nefastos hoje e cada um de nós é responsável por isso. Em relação ao extrato econômico, a questão do classismo, o classismo aqui no Brasil, ele praticamente se equivale ao racismo, são coisas equivalentes. Então, as pessoas mais pobres, que infelizmente no nosso país a maioria delas são negras, vão sofrer mais essa crise. As pessoas que já têm uma doença prévia, ou uma doença mental prévia, por exemplo, que já sofrem a nosofobia, o medo da doença, ou a psicofobia, o medo de tudo aquilo que tem a ver com o problema psiquiátrico, essas pessoas já estão com questões que elas trazem já anteriores. Isso vai provavelmente se revelar de um jeito mais forte atualmente. E toda a falta de consideração que a gente teve, pensando numa estrutura que a gente já deveria ter organizado para dar conta das nossas doenças, dos nossos sofrimentos, a gente está sentindo falta dela hoje. Essa falta de estrutura para aguentar e ser resiliente a uma crise como essa faz parte, sim, do nosso medo de achar que o outro é doente e nunca vamos ser nós. Que o outro tem um problema psiquiátrico e nunca eu vou ter um problema psiquiátrico.
a gente não pensa que essa deve ser a estrutura mais importante de uma sociedade. Nós temos que cuidar dos nossos corpos, nós temos que cuidar das nossas vidas. Em relação à questão da religião, que também acontece como uma doença social, uma doença doméstica nossa, a questão da intolerância que a gente vê muito viva no nosso país e no mundo inteiro, na verdade, aqui a gente já começa a perceber que grupos religiosos, eles não estão se cuidando como deveriam, eles estão duvidando da capacidade dessa doença de se manifestar neles, porque eles acreditam que são ungidos por alguma criatura superior, porque eles chamam de Deus, que vai protegê-los. Isso é muito preocupante, porque se essas pessoas acreditarem que elas estarão protegidas desse fato concreto que é o vírus, por conta da questão do sagrado delas, que eu não estou aqui querendo reduzir, cada um cultive o seu sagrado, mas não consideremos que nós estaremos livres desse mal, porque a gente supõe que a gente vai conseguir barganhar com Deus uma proteção pessoal, essas pessoas vão sofrer mais. E a gente vai entender que a gente deixou essas religiões acontecerem e serem fomentadas em comunidades com menos acesso à cultura, com menos acesso à educação, e o discurso perverso de alguns pastores está gerando campo completamente fértil e ameaçador para essas pessoas. Elas não estão se dando conta disso. A gente também vai ver o resultado disso, da negligência para com essas comunidades. Bom, a questão da cultura e do elitismo no nosso mundo, da nossa doença em relação à cultura, que é o elitismo, também gera dificuldades. Por isso que eu insisto para vocês que a gente tem que fazer esse vídeo passar para frente. Eu não quero que ele fique parado no nosso extrato social. Eu sei que são os meus pacientes, eu sei que eu faço parte de uma classe social privilegiada, que vocês que são meus pacientes também fazem, mas eu quero que esse vídeo chegue nos telefones de cada pessoa longe desse país, de cada pessoa em qualquer rincão daqui. Cada um de nós tem responsabilidade em romper a nossa bolha cultural e fazer essa mensagem ser passada para todo mundo. Tem uma outra questão também que a gente vai ter que se confrontar com ela, que é o nosso preconceito com o estado nutricional das pessoas. Então a gente está falando aqui da gordofobia e da questão da repulsa, da anorexia, então da repulsa ao corpo normal, o gordo. E a gente vai passar por um momento de penúria, a gente vai ter que controlar os nossos hábitos alimentares, a gente vai ter que rever a nossa relação com os nossos corpos e a gente vai ter que cuidar dessa relação para quando a gente sair dessa crise. Eu não estou querendo aqui naturalizar nenhum problema de saúde, a gente tem que pensar também que algumas obesidades sim são um problema de saúde, as pessoas têm que cuidar disso, mas nós não temos que ofender ninguém, a gente está aqui agora para se cuidar, a gente tem que pensar numa questão que é muito séria também, que vai se produzir, que é a questão da insegurança alimentar. A gente tem 54 milhões de pessoas nesse país que têm emprego improvisado, que não são trabalhadores com carteira assinada. Inclusive isso é propagado pelo governo como se fosse uma qualidade do nosso país. A informalidade é ótima. Não, não é ótima. As pessoas que vão ficar sem trabalhar durante esse período de crise vão ficar pauperizadas. Essas pessoas não vão ter como se alimentar. A gente vai ter que pensar numa estratégia daqui para frente de como proteger essas pessoas. E acho que o ponto que eu queria tocar ainda hoje é a questão de uma última doença social nossa, e essa é a mais importante, e aqui no Brasil a gente está percebendo já o efeito nefasto disso, que é a questão da polarização política, e a doença dessa polarização política é o fascismo, e a gente não precisa mentir mais pra gente, nós vivemos um estado fascista hoje no nosso país, a gente vive num estado negligente, um estado que não se dá conta das nossas demandas sinceras e concretas, e essa doença está deixando isso evidente, e todos nós estamos conscientes disso agora. Eu acho que o panelaço de ontem foi sinal desse descontentamento e dessa tomada de consciência. Então a gente tem que sair dessa crise politizado, a gente tem que sair dessa crise instruído, a gente tem que sair dessa crise educado, a gente tem que sair dessa crise solidário. Façam isso. Bom, a gente ainda está no começo da crise. E a gente está pensando que talvez essas coisas venham a acontecer. A gente tem que pensar sempre no pior. Mas consideremos a possibilidade maior. Sejamos precavidos. Sejamos cautelosos. Pensemos que isso pode acontecer, porque vai ser muito triste quando tudo isso passar e a gente falar, puxa, a gente tinha razão, a gente pensou no pior e o pior aconteceu. Então, evitemos o pior desde o começo, desde agora. Só que essa questão de pensar o pior, de se proteger, de ser cauteloso, de ser solidário, ela não combina nem com soberba, nem com arrogância, nem com irresponsabilidade, nem com vaidade, nem com egoísmo.
Eu vou terminar agora cada um dos episódios com uma frase para a gente ficar com ela para pensar. Vai ser sempre a mesma frase, lapidar. Vocês vão entender isso a partir dos outros vídeos. E a frase que eu vou lançar hoje para vocês é: amar é resistir, resistir é amar. Continue nos seguindo, se inscreva no canal, curta se você gostou e compartilhe esse vídeo. Até o próximo.